Então, quando eu fui bloqueado na Uber, eu tive uma decepção muito grande, né? Eu estava saindo para trabalhar e já com o carro abastecido, fui ligar o aplicativo. E de repente, quando eu ligo o aplicativo, aparece aquela mensagem na tela, né? Sua conta foi bloqueada temporariamente e bloquearam definitivamente, né? Não vou entrar aqui em detalhe sobre a política, né, que a empresa tem de permitir os motoristas trabalhar ou bloquear, né? Mas o que eu quero falar aqui é sobre a decepção, né, por eu ser um pai de família, né, ter os meus compromissos financeiros e a gente conta com uma empresa e de repente você vai simplesmente ligar o aplicativo para trabalhar e você recebe assim uma informação de 100%, né, de você não continuar trabalhando, nenhuma oportunidade de você trabalhar por mais um mês, né, como seria o direito de um profissional que trabalha registrado, ou até mesmo de uma pessoa que tem um certo recurso, né, como um seguro-desemprego, né, um fundo de garantia. No caso que motorista de aplicativo não tem isso, o que ele ganha é o que ele faz ali do dia. E o que eu quero compartilhar aqui, essa experiência, é que existe, né, um grande perigo para os profissionais, né, dos aplicativos de terem aí uma queda, né, na sua estrutura, não é na sua vida financeira, na sua estrutura, né, porque nós, quando trabalhamos com aplicativo, a gente cria gastos para poder manter o carro em dia e poder, como que diz? Manter o carro em ordem, em manutenção. Então, toda a manutenção que é feita, normalmente você tem um gasto muito alto, as peças são caras, né? Inclusive, esses dias eu comprei uma peça para um carro e eu vi que R$ 80, né? Mais ou menos 80, e R$ 80 era só de imposto, né? Então, você paga muito caro nessas peças para você poder fazer a manutenção do seu carro. E quando eu fui ligar o aplicativo do Uber, né, eu tinha ali já parcelado o meu carro, né, e infelizmente, ao ser bloqueado, eu tive que me desfazer do carro, né, de forma às pressas, porque a prestação era muito alta e não tinha condições de eu dar continuidade com o carro, né. Por causa disso, também não tinha uma reserva para poder assumir algum compromisso, né. Então esse é um dos baques muito grandes que os motoristas que foram bloqueados, né, tiveram, e a minha intenção aqui é chamar a atenção, né, dos motoristas, né, para que possam ter uma atenção, né, vamos dizer assim, para esse lado de profissão, que é uma profissão duvidosa, né, a pessoa ela está trabalhando hoje e de repente ela pode simplesmente amanhã, né, com todas as dívidas que ela fez, simplesmente ela ser banida dos aplicativos, né? E eu quero passar uma mensagem aqui que é referente, né, a uma forma que os motoristas estão se esquecendo, né? Foi um dos questionamentos que me fizeram conversando comigo, né? Sobre o futuro do aplicativo, né? Qual é o futuro do aplicativo, né? O aplicativo, ele tem um futuro, né? Mas o futuro dele vai muito bem graças aos motoristas, né, que lutaram para que o aplicativo existisse. Nós voltamos alguns anos atrás, quando começamos a trabalhar com a plataforma, né, em geral, a plataforma ela não existia sem os motoristas, né? Por diversas vezes, ações foram cometidas para que banisse os aplicativos, né, de transporte, né, da rua, mantendo, no caso, não sei se vocês se lembram dos taxistas, né, que foi uma luta ali, e os motoristas foram convocados, né, pelos aplicativos
convocado a ir para a rua, né, fazer baixo-assinado, a entrar na internet, né, colocar ali as suas exigências para que os aplicativos, né, continuassem. Eu me lembro de um ditado que dizia assim, que a questão, né, era nós tínhamos que defender o nosso pão, né, o direito da nossa família, né, o direito do trabalho, porque o aplicativo, quando ele foi iniciado, ele iniciou com uma ideia, né? E qual foi a ideia? Você fazia uma renda extra, né? Nunca foi projetado para a pessoa ser um profissional da área e trabalhar 10, 12 horas, como é o caso. Hoje muitos trabalham 15 horas ou mais, né? E então essa ideia que foi levando as pessoas, só que existe uma informação camuflada. Qual é? Se você trabalha numa empresa e depois você quer fazer um extra dirigindo, você está entrando num ambiente muito de risco. Por quê? Porque não se dirige cansado, né? Não se dirige. Se você trabalha numa empresa, né, de fazendo algum outro serviço e depois você resolve dirigir, você não tem condições, você vai estar cansado. E nisso que você vai estar cansado, você pode cometer risco, mas mesmo assim, né, a ideia começou a ir para frente, as pessoas começaram então a trabalhar de forma integral, ou seja, elas largaram os seus empregos fiéis, né, suas profissões fiéis, né, ficaram fora do mercado e passaram a se dedicar, né, todo o seu período no aplicativo. E aí, fazendo isso, simplesmente o aplicativo te manda uma mensagem dizendo: você não vai poder mais trabalhar, tivemos uma reclamação de um passageiro, fizemos alguma investigação e você não vai poder mais trabalhar. Ou seja, a pessoa ficou fora do mercado, a pessoa se dedicou ao aplicativo, a pessoa teve gasto, porque nesses 7 anos que eu trabalho com o aplicativo, o gasto é muito alto, né? Para quem tem família é muito difícil. Então você tem que manter o carro em dia, porque o carro, né, não pode quebrar na rua, né? Não pode quebrar, então você tem que manter em dia. É a troca do óleo, é a troca de suspensão, né? São lâmpadas, né? Vira e mexe, motorista de aplicativo estão tomando multa porque a lâmpada do carro, né, queimou, né? Sendo que o cara passa 24 horas, né? O aplicativo não pode parar na rua, porque se ele parar e vem um amarelinho, né, já notifica ele, ou na segunda vez, como é a parte irregular, né? Ou seja, ele não tem um sossego, né? Ele não tem um sossego, né? E aí o que acontece? A gente se lembra que quando os taxistas, eles não puderam, né? Não queriam o aplicativo, eles lutaram, né? Teve lugares, né? Não atribuindo aqui aos taxistas, mas teve lugares que motoristas morreram, né? Por causa que estava defendendo ali o aplicativo. Só que se você olhar nos dias de hoje, o aplicativo esqueceu disso. O aplicativo esqueceu disso. Por quê? Porque o aplicativo hoje dá preferência para os taxistas, né? Não estou aqui criticando, não. Só vou chegar num ponto a qual eu quero, né, trazer essa informação para poder alertar os motoristas, né? E aí o que acontece? Hoje os taxistas estão na plataforma, né? E até recebe preferência, porque você vai chamar um aplicativo, aí tá lá a mensagem, né? Quer dar preferência para um táxi, porque tem corredor de ônibus, aquela coisa toda, né? Enquanto o motorista que lutou por aquilo fica jogado de escanteio, acaba tendo que ficar esperando horas e horas e horas para receber uma corrida, né? E às vezes quando recebe uma corrida ele olha e não aceita, porque ele fala: eu fiquei 30 minutos parado, agora eu vou aceitar uma corrida de tantos reais que não vai me preencher esse tempo que eu fiquei parado, e agora o que eu faço, né? E acaba prolongando, né? Os aplicativos trouxeram muito prejuízo, em parte, né? Não para todos, mas para uma boa parte, para a estrutura familiar, porque você começou a trabalhar, né? Você vê, por exemplo, um motorista de ônibus, se eu estou enganado, ele trabalha 7 horas por dia dirigindo, né? Já um motorista de aplicativo trabalha 12, 14, 16 horas, né? Às vezes, quando a praça não está boa, ele tem que ficar mais hora para repor, ou ele tem que sacrificar um feriado, sacrificar um final de semana, enquanto a família dele fica de escanteio, né? Então, mas ele lutou, né? Então, eu acho que os aplicativos, eles têm que olhar um pouco para isso. Só que existe um perigo muito grande.
né? Me fizeram essa pergunta essa semana, né, sobre o futuro dos aplicativos, e você percebe o seguinte: os aplicativos, eles estão numa condição do seguinte, caminhando para um futuro. Qual é o futuro? É a sua promoção e o descarte dos motoristas. Exatamente. Aqueles motoristas que levantaram a empresa, oferecendo seus veículos, oferecendo o seu tempo, lutando diante dos governos, diante das praças, né, diante dos taxistas, né, diante das leis que tentaram levantar. Esses motoristas que levantaram o aplicativo, eles logo vão ser descartados pela plataforma quando chegar a era do carro autônomo, né? Eu conversando com um rapaz, ele falou para mim o seguinte: mas os carros autônomos estão longe de acontecer, e quando acontecer, como é que eles vão colocar um carro autônomo dentro de uma comunidade, né? Em lugares onde as ruas não têm estrutura? Como vai fazer isso? Não vai conseguir. Então a gente está tranquilo. Não. Se você fizer uma matemática e você pegar, por exemplo, se os aplicativos aderirem 30% da quantidade de motoristas hoje, pegar 30% e eles colocar carro autônomo só no miolinho do centro, para onde vai aqueles 30% de motoristas que estavam ali trabalhando? Eles vão para a periferia, vão começar a entrar nas quebradas, levando passageiro, aonde o carro autônomo não chega. Porém, ele vai ter que dividir a fatia do bolo. E aí o que vai sobrar para esse cidadão? Não vai sobrar nada. Hoje mesmo, por exemplo, quando nós começamos, né, há 7, 8 anos atrás, aí, trabalhar na plataforma, você em 9 horas, mais ou menos 9 horas de trabalho, você conseguia fazer um bom dinheiro, você estava feliz, né? Hoje, não está feliz, 9 horas você não conseguiu quase nada, porque quando você olha, não dá para pagar as suas despesas que você fez. Então, o aplicativo, em breve, ele vai descartar, né? Os motoristas, vai colocar carro autônomo. Eu não sei se vocês sabem o que é mensagem subliminar, né? Mas existe mensagem subliminar e existe uma mensagem que foi transmitida subliminar esses dias. Não sei se vocês perceberam, né? Eu vi até alguém me questionando sobre isso. A mensagem subliminar, ela é uma mensagem que ela é passada dispersadamente, você não percebe ela, mas ela está ali. E qual foi? Foi um jovem, acho que foi no Rio de Janeiro, que ele sentou no banco de trás, colocou o carro dele no automático, no autônomo, né? E o carro foi guiando sozinho, e ele filmando. Mas ali, qual é a mensagem subliminar? Os aplicativos, quando vê aquilo, fala: peraí, a cidade, ela tem capacidade sim, porque os carros estão possuídos de tecnologia para oferecer isso, né? Só pequenos ajustes, né? E qual é o prefeito, o governo, né? O governador, né? Que não quer dar uma alavancada na tecnologia na sua cidade? Qual é a cidade que entra em primeiro mundo? Quando é que uma cidade, um país é classificado como primeiro mundo? Quando ele possui tecnologia avançada de ponta. E aí o que acontece? O governo, ele vai sim abraçar isso, ele quer que saia na matéria, nos jornais. São Paulo, né? Estou usando aqui, eu moro em São Paulo, né? São Paulo, né? Tem carro autônomo, né? Sabe aquela coisa toda? Enquanto isso, os motoristas que levantaram as plataformas vão estar nas suas casas, cheios de dívida, cheios de boleto, com as suas profissões atrasadas, talvez sem chance para entrar no mercado, porque existem fatores, né? Fatores de profissionalismo, idade, condições, né? Existe tudo isso. E aí o que acontece? O perigo de entrar aí uma grande depressão na vida das pessoas. Porque esse é o caminho, quando o homem ele olha para um lado, principalmente um pai de família, e ele não tem a condição financeira de abastecer a sua família, ele olha para um lado, olha para outro, e não vê solução, muitos entram em depressão, pode até se suicidar. Então, o que os motoristas têm que parar hoje para pensar é o seguinte: os aplicativos não estão mais pensando nos motoristas. Os motoristas têm que se levantar
Se levantar como? Defendendo a sua profissão? Não, não é isso não vai adiantar. Não vai adiantar você chegar e querer dizer, não quero que coloque carro autônomo. Nós não temos esse poder para tomar esse tipo de decisão. Esse poder está no governo, né? O que nós temos que fazer hoje é acordar enquanto é tempo para termos uma profissão de verdade, né? Uma profissão que nos leve a ter, talvez se for necessário, uma carteira registrada, porque através de uma carteira registrada você está propenso, né, a ter um seguro-desemprego, a ter um salário fixo, se você for despedido você vai ter ali os seus direitos, né, um dinheiro que vão te pagar e que vai te abastecer por um tempo até você conseguir uma outra porta de emprego. E também o lado do profissional, né? Você vai se tornar uma pessoa profissional, né? Se você quer ser um autônomo, que você busque uma profissão que você possa dizer, não, essa profissão não vai me deixar na mão, né? Existem tantas profissões aí que você consegue, né, trabalhar, ser autônomo. Então tá na hora, fica aqui esse meu recado para os motoristas, né? Quando eu fui bloqueado, quebrou minhas pernas, quebrou completamente. Eu me senti sem chão, sabe? Perdi a confiança 100% nos aplicativos. Eu ainda trabalho com aplicativo, mas eu sei que não por muito tempo, porque os próprios aplicativos é quem vai dar o descarte nos motoristas, os próprios aplicativos, né? Quando chegar essas matérias, algumas pessoas às vezes até dizem, não, mas vai demorar não, a coisa está acontecendo, eu não me recordo agora, né? Mas existia uma matéria que até 2030, né, já teríamos carro autônomo, e se não me falha a memória, aqui próximo de nós, em Sorocaba, eles estão avançando no negócio, né? A junção do carro elétrico com o carro autônomo, né? Um carro que daqui a pouco vai estar carregando sozinho, sabe? Existe muita tecnologia que está 100% avançada. E você acha que São Paulo vai ficar fora disso? São Paulo é praticamente a maior cidade que movimenta a parte financeira do país. São Paulo. E você acha que São Paulo vai ficar fora da tecnologia? Não vai, São Paulo vai para lá. Então fica aqui esse meu aviso para você, motorista, né? Que dirige hoje, continue dirigindo, né? Continue dirigindo, eu sei que é uma forma de você ganhar pão, mas você não faça dívida, não compre carros, né? Não, se você quiser trabalhar com carro alugado, talvez seja até melhor, porque você já coloca toda a responsabilidade sobre, né, o dono do carro. Se porventura amanhã o aplicativo fechar a porta, você vai lá, devolve o carro, né? Porque no meu caso eu tinha um carro que eu pagava 3 mil e pouco para trabalhar no Black. E aí eu fui lá, fiz um investimento. Você sabe que quando você compra um carro para trabalhar no Black, o juro do carro, porque você vai fazer a prestação, o juro do carro vai muito lá em cima. Então você acaba fazendo um investimento muito alto para oferecer, porque a plataforma ela não oferece carro, a plataforma oferece opções. Quem coloca os carros na rua somos nós motoristas. Nós temos o gasto com combustível, nós temos o gasto com a manutenção em geral do carro, que está relacionado aqui, ó, a lâmpada, suspensão em geral, embreagem, né, freios, troca de óleo, e no caso da troca do óleo, troca do filtro, troca de bandeja, troca de, como que chama lá? Vela, né? Troca de bombina, ar-condicionado que dá problema, tudo isso, qualquer coisa aconteceu com o carro, você tem que fazer manutenção. E se você está dirigindo de manhã, queimou seu ar-condicionado por alguma coisa, você já não pode mais continuar, porque possa ser que uma pessoa pegue, peça o ar, você não tem o ar-condicionado, a pessoa vai lá na plataforma e te dá a avaliação, né, e faz um ponto negativo para você. Então a plataforma já aconteceu, bloquear a pessoa até que a pessoa conserte o carro e mande, né, a pessoa, como que diz, a pessoa comprove que o carro foi consertado, né? Carro em mau uso, né, tem essa expressão também, né? Carro em mau uso, às vezes o carro houve uma batida lá fora e tal, um arranhão, tem passageiro que reclama disso, vai entrar, vê um arranhão no carro, já fica ali meio sinistro, já acha que o motorista não é bom, né? Às vezes um outro cara, né,
freou de forma irregular, houve uma colisão, o motorista, o passageiro chega, vê o carro batido e fala, peraí. Só que às vezes o cara não pode parar o carro, o cara não pode encostar o carro para arrumar aquela batidinha. Por quê? Porque se ele parar, ele vai ter que ter um gasto com manutenção e ele não tem recurso, ele vai ficar sem ganhar, ele é autônomo. Então ele fica sem ganhar e vai ter um gasto, né? Então todo o gasto é feito pelo motorista. Então, motorista, você sabe de uma coisa. Não sabemos a velocidade, mas sabemos que vai acontecer. Está claro aí, está claro que vai acontecer. Eu me lembro muito bem que o aplicativo, né, no caso do Uber, ele não começou em São Paulo, começou em outros países, né? Aí quando chegou aqui, os taxistas começaram a fazer aquele, né, rebolado para poder se ajeitar na situação, né? Aí a princípio começaram a lutar contra, mas não conseguiu. Os aplicativos estão aí. Ó, os aplicativos não vão acabar, os aplicativos vão se evoluir e nós motoristas vamos ser descartados. Então, eu venho aqui como pai de família, como uma pessoa que paga uma casa, uma pessoa que paga o carro, pessoa que tem que pôr comida dentro de casa, para te dar um alerta, motorista. Se você não buscar uma outra profissão, um outro meio de renda, uma hora você vai ter problemas financeiros gravíssimos, vai trazer uma grande decepção para a sua família, para si mesmo, né? Então, pense, que Deus ele te oriente, te abençoe.